Nós estamos aqui, nessa semana, comemorando o aniversário da União Espírita Mineira, nessa Semana Espírita, e vamos trabalhar com vocês o tema que nos foi colocado, intitulado Evangelho, Roteiro de Iluminação. Nós temos, como espíritas, trabalhado bastante em todos os momentos da nossa caminhada o estudo da doutrina espírita. O estudo da doutrina espírita, dá para ouvir aí agora? Então tá bom. Que nos auxilia no entendimento dos conceitos da espiritualidade. Temos nos esforçado bastante no estudo doutrinário, nos seus conceitos, o que é sempre muito bom. Observamos uma recomendação de Kardec no livro dos Médiuns, na parte primeira, no capítulo 4, que diz assim: pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o homem o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Quando Kardec fez esse comentário no Livro dos Médiuns, ele estava falando sobre a questão do perispírito, os avanços que poderiam ser engendrados no entendimento científico do perispírito. E ele, nesse momento, ele nos coloca que trabalhar o espiritismo apenas dentro do seu conceito de ciência seria realmente desviá-lo do seu real objetivo. Porque o objetivo principal do espiritismo é aperfeiçoar o homem moralmente. Ele fala que este é o essencial. O mais, quando nós procuramos entender os aspectos científicos legítimos, legítima curiosidade, legítimo esforço, legítimo interesse de trabalharmos com a doutrina nos vários campos da ciência, mas quando nós nos prendemos unicamente a esse aspecto, estamos deixando de fazer aquilo que o Espiritismo tem como objetivo para o ser: aprimorar a cada um de nós. Então, é lógico que aprendermos cada vez mais sobre as questões da ciência, nos aprofundarmos teoricamente dentro da doutrina espírita é extremamente importante. Mas o mais importante é o que nós fazemos da doutrina para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos e, consequentemente, melhorar ao outro. Então, Kardec está chamando a atenção para algo que é extremamente importante na atualidade, no momento em que nós vivemos. E aí, quando nós vamos buscar recursos na doutrina para trabalharmos a questão do aprimoramento moral, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos,
uma pergunta já bastante conhecida de todos nós, mas que vale sempre a pena repeti-la, em que Kardec faz o seguinte questionamento: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Esse é o questionamento de Kardec. A quem devemos seguir como guia e modelo? Modelo para o homem, modelo para a humanidade. A resposta dos espíritos, nós também já sabemos, é bem curta e objetiva. Eles nos falam Jesus. Não precisa explorar mais. A resposta é objetiva, porque o nome Jesus já é suficiente para fazer vibrar as nossas fibras íntimas do coração. E aí, quando nós vamos aprofundar o conhecimento sobre Jesus na doutrina espírita, nós vamos ver Emmanuel no livro A Caminho da Luz, bem no primeiro capítulo, no início do primeiro capítulo, intitulado A Gênese Planetária, dizendo assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então, nós vamos observar Emmanuel colocando para nós que está registrado nos arquivos do mundo espiritual que no controle, no trabalho de direção de toda a estrutura do nosso sistema solar, está uma comunidade de espíritos puros, de espíritos que, dentro da escala espírita do Livro dos Espíritos, é a escala mais elevada. O espírito puro é aquele que executa plenamente a vontade divina, por ter perfeita compreensão de sua vontade. Então, é uma comunidade de espíritos desta natureza que olham pelos rumos do nosso sistema solar. E a Jesus coube trabalhar os rumos do nosso planeta. Em outros momentos, na obra de Emmanuel, Emmanuel coloca que Jesus é o governador espiritual do planeta e que tudo no nosso mundo está sob a direção dele. Todos nós somos o seu rebanho, sem distinção de religião, ou de raça, ou de nacionalidade. Toda a humanidade se constitui no rebanho do Senhor. Então, Jesus é um espírito de tamanha envergadura que o nosso objetivo nesse mundo é naturalmente podermos estar próximo dele. Porque se estivermos próximos dele, estaremos próximos do Criador, porque ele se torna para nós o seu representante divino. Agora, estar próximo do Criador e estar próximo do Cristo é trabalhar a mensagem do Cristo. Na Gênesis, que é um outro livro de Kardec, os espíritos falam assim, ou Kardec fala assim: a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Então, se a moral dos espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita
é a moral do Cristo por não existir outra melhor? E se Kardec, lá no Livro dos Médiuns, disse que o nosso problema maior, o nosso problema central, como espíritas, é a nossa transformação íntima, é trabalharmos a nossa melhoria moral, se a moral do Cristo é a melhor, então é ela que nós devemos seguir. Porque para nos melhorarmos, vamos buscar o que é melhor, não é verdade? E se o que é melhor é a moral do Cristo, a doutrina espírita não tem outra moral para ensinar. A doutrina espírita coube trazer os conhecimentos acerca do mundo espiritual, esclarecer para nós as nossas relações com o mundo dos espíritos, esclarecer para nós que somos espíritos, temporariamente em corpo de carne. Mas quando se fala em moral, a doutrina reproduz a moral do Cristo. Tanto que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estaremos comemorando a partir do ano que vem, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma obra para trabalhar com tranquilidade os ensinamentos de Jesus. Uma obra inteira, compilada, codificada por Allan Kardec. Porque no campo da moral, os espíritos falam, é a moral do Cristo que a doutrina espírita está trabalhando. Então isso é extremamente importante para nós, porque se nós queremos trabalhar o Evangelho de Jesus como um roteiro de iluminação, nós precisamos entender a moral do Cristo para vermos como aplicar a moral do Cristo na nossa evolução moral, na nossa evolução íntima. E aí nós vamos trazer para vocês alguns poucos pontos de conceitos doutrinários para os quais o Evangelho de Jesus ilumina o nosso entendimento, que são de extrema importância. A primeira questão da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, que é o livro que inaugura a doutrina espírita, é: que é Deus? Uma pergunta bastante importante que Kardec faz de uma forma extremamente sensata, porque não pergunta a Kardec quem é Deus, porque senão estaria reproduzindo os modelos que nós temos ao longo do tempo de acreditar e de pensar num Deus como nós mesmos. Um Deus muitas vezes vingativo, um Deus muitas vezes com tantas paixões como os próprios homens. Então Kardec pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso significa para nós que em qualquer lugar onde estejamos, a causa daquela situação, a causa daquele ser que ali está, é Deus. Porque Deus criou a matéria com a qual o Espírito trabalha e criou também nós, que somos espíritos. Não podemos esquecer disso. Porque muitas vezes nós falamos assim, o espírito de fulano, quando na realidade nós somos espíritos. Então tudo que se aplica, que a gente acha que se aplica ao fulano tem um espírito difícil. Se aplica a nós também. Porque nós também somos espíritos difíceis. É isso? Então, nós vamos observar que atrás de todo efeito que nós detectamos, existe uma causa que é Deus. Quando, às vezes pode parecer algo que a gente não se lembra mais de fazer, por causa da correria do dia a dia, por causa das nossas aflições, das dificuldades que nos envolvem. Mas quando eu tenho a oportunidade de olhar para o céu e ver uma estrela no céu,
algo que eu não posso tocar, mas que está ali persistentemente, todas as noites, iluminando a minha noite, embelezando a minha noite. Atrás daquela estrela, a causa está Deus, porque foi Ele que criou o universo. Os cientistas ficam buscando explicar a origem do universo, que está correto, porque nós precisamos aprender como o universo funciona. E aí, quanto mais eles procuram, mais eles percebem que estão ainda longe da causa da criação do próprio universo. Antes, trabalhávamos com o conceito de uma explosão a partir de um ponto, que é o Big Bang, que vocês já devem ter ouvido falar, do qual se originou todo o universo. Agora os cientistas já estão com um problema para resolver. De onde saiu esse ponto que originou o Big Bang? E já começam a concluir que, na realidade, aqueles espaços que eles acreditavam vazios e sem nada no universo, não são mais vazios. Contém matéria que a gente não consegue ainda perceber. E, consequentemente, energia que nós não conseguimos ainda captar, mas que precisa estar lá. Isso significa que o nada não existe. Nós espíritas já sabíamos disso, não é isso? Que quando os espíritas falam do fluido cósmico universal, que gera todas as composições que vão levar até o universo, levar até os corpos, nós já sabíamos que o nada não existe. Mas a ciência, cabe a ela comprovar essas situações para nós, já está começando a trabalhar esses conceitos. Nós já estamos ouvindo cientistas dizerem o seguinte: chegamos à conclusão que o nada não é nada, porque o nada é alguma coisa. O nada não existe. Há algo que nós precisamos saber o que é. E, naturalmente, no momento em que a ciência fala assim, nós estamos tentando entender como Deus fez essas coisas, ou estamos tentando usufruir da misericórdia divina e aprender um pouco daquilo que nós estamos vendo, talvez a ciência se acalme um pouco. Porque, na realidade, na origem dessas discussões, está a ausência do conceito de Deus, que um dia chegará à ciência humana no momento em que nós avançarmos e trabalharmos na nossa intimidade esses conceitos com mais tranquilidade. Então, esses elementos que nós temos, que a doutrina nos traz com muita segurança, são extremamente importantes. Mas quando nós vamos ao Evangelho de Jesus, buscar informações sobre essas questões, nós vamos ver Jesus seguindo o texto do Sermão da Montanha, após esse texto, dando prosseguimento a algumas instruções, nos quais ele fala sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, dentro de todo esse conceito relacionado a Deus, que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de trabalhar, traz-nos Jesus uma característica diferente daquela que a lógica e que a ciência é capaz de perceber, porque é o coração quem fala, que é o fato de que Deus, em sua infinita misericórdia, nos trata como filhos,
porque opera em nosso favor como Pai. Então, para nós, ainda que nós não tenhamos condições de detalhar como que as coisas funcionam, como que a matéria funciona, como é que foi o momento da criação, como é que Deus fez isso ou fez aquilo, nós já podemos senti-lo como Pai. Porque Ele é um Pai que, independentemente de quem sejamos, permite que todo final de dia, quando nós fechamos o nosso dia ou a nossa noite, ainda que a gente tenha feito um monte de bobagens ao longo do dia, ou que tenhamos cometido crimes, o sol no dia seguinte se nasce para todos. Ele não observa se o fulano fez bem ontem, se o outro não fez, então para aquele não vai ter sol. Não é verdade? O sol nasce para todos. Isso significa misericórdia divina, porque no momento em que o sol nasce para todos, ele dá a oportunidade a todos nós de iniciarmos o dia e pensarmos: Senhor, nos auxilie, Pai, para que sejamos melhores hoje e para que possamos ser mais seus filhos. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações hoje. Dai-nos força e coragem para que sejamos melhores, porque somos seus filhos. E independentemente da condição em que estejamos hoje, amanhã todos estaremos próximos dele. Isso é inevitável. É uma questão de tempo. Alguns de nós levam mais tempo para se aproximar de Deus, outros menos tempo. Mas nenhum de nós fica relegado por ele, porque todos somos seus filhos. Mas para que nós tenhamos a coragem de levantar a cada dia, quando o sol amanhece novamente, nos mostrando que nós somos filhos de Deus, e nos sentirmos como filhos de Deus, Jesus nos mostra aqui uma abordagem bastante interessante, porque ele fala: amarás o teu inimigo. Porque nós já sabíamos, tanto que ele fala: ouvistes o que foi dito? Amarás, não é isso? O teu próximo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Por que nós precisamos amar? Amar ao próximo e amar aqueles que nós consideramos que estão tão distantes de nós, por terem nos prejudicado, por terem nos chamado a atenção, por terem nos constrangido de alguma forma, que nós rotulamos de inimigos. Porque na realidade todos são filhos de Deus, os amigos e os inimigos. E sendo todos filhos de Deus, eu só vou sentir que também sou filha de Deus quando eu o considerar como irmão. Quando eu considerar que o erro que ele comete, na realidade, não é diferente do erro que eu mesmo cometo. Então é preciso estender o nosso amor, abraçar o outro, entender o outro nas suas dificuldades, orar em favor daqueles que são mais rebeldes, não é isso? Que se posicionam totalmente, considerando-se não filhos do Criador, para que eles acordem, porque a dor permitirá que eles acordem um dia, não é isso? Possivelmente, brevemente, acreditamos. Então, no momento em que nós nos envolvemos como irmãos, aí eu me considero como filho de um pai. Porque se o outro é meu irmão, aquele que eu nem conheço, aquele que eu só vi pela televisão, é meu irmão. Aquele que está do outro lado do planeta, que eu não entendo o que ele fala, porque a língua dele é diferente, ele é meu irmão. Se ele é meu irmão, é porque nós temos um pai comum. Então, por isso é que é importante nós aceitarmos o outro da forma como ele é. Aceitar o outro da forma como é, não significa concordar com os desmandos do outro. Não significa concordar com os erros dos outros. Significa, sim, trabalhar no sentido de alertar o outro para as dificuldades que tá se envolvendo nela, quando é possível. Porque às vezes a gente não dá conta, porque o outro não nos dá o direito.
Então nós rogamos a Jesus que o envolva numa situação de clareza, de lucidez, para que ele possa cair em si como o filho pródigo, que caiu em si sozinho, quando chegou a um ponto em que ele não tinha mais como se reerguer por si próprio, mas ele conseguiu forças, quando ele se lembrou que tinha um pai que o esperava. Esse pai, para nós, é Deus. Então nós vamos observar que nós temos o conhecimento teórico que a doutrina nos traz, mas é o Evangelho de Jesus, que é a moral dos Espíritos, portanto está também contido dentro da doutrina, se não melhor seríamos dizer que a doutrina está contida dentro do Evangelho. É Ele que nos ilumina e nos esclarece essas situações, porque quando nos vemos como filhos, sentimos que o outro é irmão. E aí percebemos Deus. É isso mesmo, gente? Faz sentido? Esse tipo de situação? Então nós vamos estar atentos para isso. Aí nós vamos observar outras questões na doutrina espírita. Por exemplo, sobre o espírito. Nós falamos que todos somos espíritos, não é isso? A questão 23 do Livro dos Espíritos pergunta assim: que é o espírito? Também que é. E os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Ou seja, o espírito é a criatura criada pelo Criador. O Criador é Deus, nós somos as criaturas. Nós somos os espíritos. 3 elementos existem no universo, dizem os espíritos: Deus, espírito e matéria. A matéria é o instrumento que nós utilizamos para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui nos vendo dessa forma, porque estamos usando uma matéria grosseira, como é específico e próprio do nosso planeta, mas bendita, porque nos dá a oportunidade da reencarnação. E nos dá a oportunidade de nascermos novamente e trabalharmos as nossas dificuldades novamente. Então, o espírito somos nós, aqueles que pensamos, aqueles que agimos, aqueles que sentimos. E aí, na pergunta 778, Kardec pergunta assim: pode o homem retrogradar para o estado da natureza? E os espíritos respondem: não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Isso significa que nós evoluímos. Nós saímos da condição de simples ignorantes para a condição de espíritos puros. Cada um de nós tem o seu trajeto, por escolha própria. Mas todos nós evoluímos, e a nossa evolução, ela é sempre para frente, nós não voltamos. Aí alguém fala assim, e Kardec perguntou sobre isso. Vamos supor, ele estava falando sobre esquecimento do passado e sobre os erros que nós cometemos. Quando nós saímos do plano espiritual dispostos a trabalharmos, e a gente acaba fazendo coisas diferentes ou erradas no nosso planeta. Ele fala assim, na questão 398A, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em precedente? Depende do seu adiantamento, dizem os espíritos. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastada a novas faltas, consequentes então da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. O espírito não retrocede. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós guardamos nos nossos arquivos espirituais. Nós podemos temporariamente andar tão devagar que quase paramos. Isso é quando nós resolvemos
nos aliar à prática do mal, porque também o mal não existe. Existe a ignorância. Não existe um mal criado por si só. Existe a prática das más coisas. Então, quando praticamos más coisas, nós podemos até quase parar, mas não voltamos, porque o que aprendemos, não esqueceremos. Eu posso até querer fazer alguma coisa errada amanhã, mas quando eu fizer alguma coisa errada amanhã, eu farei sabendo que não devo fazer, porque eu aprendi hoje que eu não devo fazer o mal a ninguém. Então pode ser até uma insistência da minha parte, mas eu faço com conhecimento de causa. E aí depois a gente acaba tendo que recompor essas situações de dificuldades que nós criamos. Não é verdade? Então, o Espírito não volta atrás. Aí nós vamos no Evangelho observar uma situação interessante. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. É Maria, mãe de Jesus. Quando recebe a informação, o anúncio, de que receberá Jesus como filho. E ela fala: eis aqui a serva do Senhor. Nós não podemos imaginar que um espírito da envergadura de Maria, participante do projeto do Cristo, não é isso? Seja um espírito que tenha dificuldades com a lei, porque o servo não é aquele que é escravo, é aquele que é obrigado a servir, às vezes é até remunerado, mas é aquele que é obrigado a fazer o que foi mandado. E muitas vezes, quando nós somos obrigados a fazer algo que nós somos mandados, é porque nós estamos debaixo do constrangimento, debaixo da lei, nos sentindo constrangidos a obedecer ordens que às vezes você não se afiniza com elas por causa dos seus desmandos das existências passadas. Então, o servo, ele tem uma dificuldade muito grande. Ele tem muitas aflições, ele tem muitas angústias, porque ele queria ser livre, mas é obrigado a obedecer. Agora, o que Maria fala? Eis aqui a serva do Senhor. Aqui nós já estamos tratando com uma outra concepção de servo que o Evangelho nos traz. Porque no caso do servo do Senhor, quando nós nos colocamos na posição de servos do Senhor, nós estamos nos colocando na posição daqueles filhos que, se reconhecendo como filhos do Criador, estamos tão afinizados com a proposta do Criador em nosso favor, estamos tão afinizados com a mensagem do Cristo para nós, que é para nós um prazer servir. Então, quando Maria fala que ela é serva do Senhor, nós vamos ver aqui o exemplo do espírito que renuncia a si mesmo em favor da vontade de Deus. Um espírito de grande envergadura, um espírito superior, se colocando na posição de um humilde servo, porque sente o prazer de servir a Deus. E isso é extremamente interessante para nós, porque nós já nos entendemos como espíritos. E ficamos felizes da vida porque nós somos espíritos, fazemos o que queremos, somos eternos, não é isso? Às vezes até fazemos a bobagem de dizer: eu não vou me esforçar muito agora não, que na próxima existência eu resolvo o problema. Mas na realidade, nós temos que entender é que o momento de melhorar e de agir é agora. Porque à medida que nós vamos nos melhorando e agindo em favor nosso e em favor do outro, nós vamos nos aproximando mais do Criador e vamos nos sentindo cada vez mais felizes por podermos servir alguém. Então, ao contrário do que nós pensamos, servir alguém é um prazer para aquele que se sente filho de Deus.
Então, de repente, eu estou dentro de casa, tenho um problema sério dentro de casa com alguém e me imponho, grito, coloco a minha vontade, porque aqui quem manda sou eu. Mas isso eu faço quando eu sou escravo das convenções humanas e quando eu sou escravo de mim mesmo. Mas quando eu sou servo do Senhor, eu me calo quando é necessário calar. Eu converso, meu filho, a coisa não pode ser assim, com carinho, com amor, com alegria. Ou eu me silencio na prece. Porque naquele momento, o meu silêncio na prece é a minha postura de alguém que serve com o prazer de trabalhar aquele coração como um coração que eu amo, querido. É possível que naquele momento aquela dificuldade exista porque eu a causei no passado e agora estou sendo cobrado por alguém que não confia mais em mim porque no passado eu prejudiquei. Mas nesse momento eu estou feliz porque estou conseguindo ser fiel ao projeto que eu fiz na espiritualidade para trabalhar junto com aquele companheiro. Então nós entendemos que o espírito evolui, o espírito se melhora, mas o Evangelho nos fala que a evolução do espírito o coloca próximo do Criador à medida que ele se torna servo do Senhor. E isso é extremamente importante para nós. Então nós estamos observando que o Evangelho é um roteiro para nós, dentro da doutrina espírita. Ele vem clarear para nós sobre a feição de amor todas essas questões que nós trabalhamos dentro da fé raciocinada, dentro da lógica, para que nós nos sintamos consolados e não desistamos de nós mesmos. Porque quando nós nos entregamos ao desânimo, à depressão, à prática de ações indevidas, nós estamos desistindo de nós mesmos. E nós não podemos fazer isso, nós somos filhos de Deus. Inevitavelmente um dia nos encontraremos com eles. Então nós vamos observar que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos abre todo esse campo de percepção extremamente importante para nós. Vamos trazer mais uma questão aqui, que a doutrina nos fala sobre ela. A questão da mediunidade. Os espíritos, na questão 934, o Kardec, na questão 934, diz assim: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Ou seja, quando nós perdemos um ente querido, não é uma causa de uma grande dor? E os espíritos respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Esses instrumentos que os espíritos nos falam é a prática mediúnica. Nós podemos conviver, nos comunicarmos com aqueles que já nos precederam através das portas do desencarne, que comumente é conhecido como a morte, e é possível nos comunicarmos com essas entidades através da prática mediúnica. Mas o Evangelho, Paulo, aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 a 7, ele nos fala que há diversidade de dons, porque há vários tipos de mediunidade. Existe aquele médium que psicografa, aquele médium que fala o que o espírito está colocando através da psicofonia. Então,
existem vários tipos de mediunidade. Existe a mediunidade da cura. Mas Paulo fala com relação à prática mediúnica que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, isso significa para nós o quê? Significa que a mediunidade, a prática mediúnica, ela deve ser usada sempre naquilo que for útil. E o que é útil para o espírito é aquilo que faz o bem ao espírito. É aquilo que auxilia o que sofre. É aquilo que auxilia o necessitado. Nós temos hoje em dia muitas mensagens mediúnicas, não é isso? Através dos instrumentos como a informática, o espiritismo nunca foi tão divulgado, né? Muitos livros, muitas mensagens que circulam pelo mundo inteiro. Mas é extremamente importante que nós nos questionamos o que estamos fazendo da prática mediúnica, porque ela é para ser útil e servir a todos. Ser médium não é privilégio do médium, que vê, que ouve, que escreve o que os espíritos falam. Todos somos médiuns. Todos temos condições de interagir com os amigos espirituais, através da intuição. Quando eles se aproximam de nós e se aproximam sempre, nos dando um conselho aqui, nos dando uma alertiva ali. Então, todos somos médiuns. Quando nós recebemos alguém na casa espírita, estamos sendo médiuns da espiritualidade, recebendo um irmão que chega. Quando nós estamos falando como expositores espíritas, não falamos por nós, porque temos muito pouco a oferecer, quase nada. Mas falamos com o auxílio da espiritualidade. Então, a prática mediúnica, ela é feita em cada instante da nossa vida. Quando alguém se aproxima de mim, dependendo de como eu trato essa pessoa, eu posso estar ouvindo um companheiro em desequilíbrio que a quer mal, e eu sou veículo dessa proposta. Ou posso estar abraçando e acolhendo com carinho, ouvindo os amigos espirituais que nos imploram socorro em favor desse companheiro. Então, não vamos nos iludir, acreditando que a mediunidade é específica de alguns, porque ela é própria de todas. E vamos usá-la sempre com muita utilidade, acima de tudo, com muito carinho, com muita tranquilidade, para que ela seja útil e seja benéfica a todos. Lembrando, inclusive, do nosso papel, de médiuns do bem, que é o que nós devemos ser. Porque Paulo está clareando para nós aqui com muita tranquilidade. Esse é a nossa finalidade dentro da doutrina espírita. E se a doutrina espírita, como disse Kardec, lá quando nós lemos no início, no livro dos médiuns, o objetivo dela é nos transformarmos moralmente, então temos que ser muito bons instrumentos da espiritualidade, para que venhamos a projetar em tudo que fazemos, em tudo que escrevemos, na nossa prática ostensiva da mediunidade ou não, projetar o Cristo e não a nós mesmos. Quando eu trabalho com alguém sem o carinho, sem a alegria, objetivando aquele companheiro e seu bem-estar, eu estou valorizando a mim mesmo e não estou valorizando o Cristo. Eu valorizo o Cristo quando eu trabalho em favor do outro. Então estejamos atentos para isso, né? Que todos nós aqui somos interlocutores da espiritualidade. A espiritualidade fala conosco a todo instante da nossa existência. E é importante a gente estar atento a isso. Particularmente nós que trabalhamos mais ostensivamente na doutrina espírita. Temos também estar atentos.
E gostaríamos de trazer para vocês um último conceito da doutrina espírita, ilustrado pelo Evangelho, que é a respeito do livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos nos fala que todo mundo tem liberdade de pensar e liberdade de agir, mas que, naturalmente, as consequências do nosso pensar e do nosso agir estarão sendo vivenciadas por nós através dos tempos, muitas vezes, no caso do mundo em que nós vivemos, mundo de prova e expiação, na maioria das vezes, através da dor. Porque prejudicamos ao outro e precisamos da dor como instrumento de aprendizado. No Evangelho, em Marcos, no capítulo 10, nós vamos ver o episódio de Bartimeu o cego. Bartimeu é cego, está à beira do caminho, busca Jesus quando ele ouve falar que Jesus está passando. Ele clama por Jesus e pede misericórdia. Alguns tentam segurá-lo, ele pede misericórdia de novo, ainda mais alto. Jesus manda chamá-lo e pergunta para ele: que queres que te faça? E ele diz: mestre, que eu tenha vista. E ele é curado. Então nós vamos observar que se Bartimeu era cego, tinha algum compromisso com relação à lei de causa e efeito, que o levava a essa condição de cegueira. Como nós, muitas vezes, temos determinada doença, temos um problema na família, um problema no trabalho, não é isso? Às vezes o problema não é no trabalho, porque é o desemprego. Então, muitas vezes nós estamos diante de provas associadas às dificuldades que criamos no passado. Mas quando Jesus acolhe Bartimeu em seu seio e pergunta a ele o que ele quer que faça, Jesus mostra para nós que a lei de causa e efeito, como já falam os espíritos na codificação, ela não é um processo punitivo, porque não existe castigo divino. Ela é um processo educativo. A lei de causa e efeito é para que nós aprendamos a ser melhor diante de novas oportunidades de trabalharmos a nós mesmos. Mas o cego de Jericó quer se livrar da cegueira, mas ele tem que tomar iniciativas. Ele busca Jesus. Ele grita pelo Mestre. Ele implora misericórdia. Jesus não poderia curá-lo se ele não tivesse tomado essa iniciativa, tanto que ele pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ora, o cego chega perto de Jesus, sabendo que Jesus cura. Será que Jesus não sabia que o cego Bartimeu queria ser curado? Queria ver? Naturalmente que o mestre sabia. Mas ele precisava que Bartimeu se conscientizasse de que ele queria ver. Porque se ele não se conscientizasse de que ele queria ver, como é que ele ia se deixar ser curado? Porque depois Jesus diz a ele: vai, a tua fé te salvou. Então nós vamos observar que dentro do conceito da lei de causa e efeito, é importante que nós estejamos atentos para o fato de que o nosso sofrimento é misericórdia divina. Quando a dor me visitar, que eu possa ter a coragem de, como cego de Jericó, pedir misericórdia e dizer à espiritualidade: me auxilie a ser forte e a levar bem essa dor, para que ela seja proveitosa para mim. Não me deixe rebelar. Não me deixe revoltar. Porque é assim que o cego busca Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. E quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, ele está nos mostrando que, na realidade, ele foi um agente motivador da cura física. Mas a cura essencial que nós precisamos não é da cegueira da vista,
Essa hoje a gente tem até médico para resolver, não é isso? Faz cirurgia, usa óculos. Misericórdia está muito grande hoje em dia. Mas a maior cegueira que nós temos é de não querer ver. Não querer ver as nossas dificuldades, o que nós precisamos melhorar. Deixar que o egoísmo tome conta de nós e nos enclausure dentro de nós mesmos. Deixar que o orgulho nos faça ter a ilusão de que nós somos os melhores do mundo. Deixar que a vaidade nos encegueça e nos jogue por terra nos nossos projetos de servir. Então, nós vamos observar que o Evangelho vai nos dizer que a dor é uma necessidade para nós, mas ela é uma expressão da misericórdia divina. E isso é extremamente importante, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações e temos visto muita dor, não temos? Temos visto muitos problemas, temos visto muitas dificuldades, mas estejamos felizes. Não feliz porque o outro está sofrendo, mas feliz porque eu sei que a misericórdia divina é tão grande que está me dando a oportunidade, através da dor que eu sinto, física ou moral, de melhorar a mim mesmo, porque Jesus está passando por nós, através dos mensageiros espirituais, através das novas oportunidades de aprendizado, para que eu possa me curar dessas situações, que no fundo são aquelas que não me deixam progredir. Porque o problema do corpo físico, esse passa com tranquilidade. Se eu souber levar bem o meu corpo, cuidar dele, ainda que uma doença me visite e me leve ao desencarne, eu chego no plano espiritual com consciência tranquila. Mas a minha forma de agir com o outro, essa cegueira, se eu não ajo bem, se eu firo o outro, se eu maltrato o outro, essa eu vou chegar no plano espiritual com grandes dificuldades para resolver. E essa só depende de nós querermos que o Evangelho processe em nosso favor aquilo que nós muitas vezes ainda não damos conta de fazer por nós mesmos. Então nós temos observado que o Evangelho de Jesus é fundamental para iluminar os nossos caminhos. Que o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, se abre para nós em novas perspectivas. Que é preciso estudá-lo profundamente, mas acima de tudo, é preciso vivenciá-lo. Viver o Evangelho de Jesus em cada instante das nossas existências. E nós, neste momento, imploramos a Jesus que permita que sua paz desça sobre nós nesse instante, auxiliando-os para que nós possamos assimilar tudo aquilo que a espiritualidade traz em nosso socorro e que essa paz do Mestre possa acompanhar a todos que aqui estão ao retorno de seus lares. E agradecemos à espiritualidade, a essa casa mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Muita paz e vão em paz.